A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra, também pelo site www.radiocorreiodaserra.com.br e no nosso canal no YouTube, Ame Barbacena. Alegria enorme estar com vocês em mais uma manhã para o nosso programa Seara Espírita e hoje para falarmos de um tema delicado, polêmico, mas que necessitamos nos posicionar, que é a respeito do aborto. Vamos falar então um pouco sobre o aborto na visão da doutrina espírita. E você, querendo fazer perguntas sobre a temática, pode ligar para nós no 3332-1517 ou mandar sua mensagem de WhatsApp no 98413-8111. O Brasil está discutindo essa questão no Supremo Tribunal Federal e nós precisamos repensar sobre o assunto, analisar à luz da doutrina espírita para melhor compreendermos a nossa responsabilidade diante de um tema tão delicado. Então participe com a gente do Seara Espírita, mande sua mensagem, mande a sua ideia, o seu posicionamento, faça a sua pergunta e converse com a gente aqui no nosso programa Seara Espírita. Mas antes da gente começar nosso bate-papo, hoje a gente está aqui com Paulo Bianchetti, Fred Exili e o Pedro Cardoso para fazer o programa de hoje. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo sobre o tema, convido vocês para fazermos a nossa prece. Elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. A Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior. A nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos auxiliam. E neste momento, Senhor, em que o Brasil discute a questão do aborto, rogamos o amparo do mais alto para o esclarecimento necessário a respeito do tema. Rogamos o amparo da espiritualidade superior para que possamos compreender a vida, a importância da vida e as motivações que nos trazem aqui à reencarnação com o objetivo da nossa evolução, do nosso crescimento moral e espiritual. Que a espiritualidade superior possa orientar nossos dirigentes, nossos legisladores, nossos juízes, ministros, que possamos caminhar, Senhor, rumo certo à vida, ao amor, à nossa evolução moral e espiritual. Abençoai assim, Senhor, todas aquelas pessoas que detêm o poder de decisão em suas mãos e principalmente, Senhor, abençoai aquelas mães que passam pela experiência de uma gravidez indesejada, de uma gravidez às vezes com dificuldades e que pensa na possibilidade do aborto. Que seu amor possa tocar o coração dessas mães e que elas possam compreender que carregam não apenas um filho próprio, mas um filho de Deus, que necessita da vida, que necessita da oportunidade reencarnatória, e que essas mãezinhas, assim, possam conceder a permissão para estes filhos virem ao mundo, cumprir suas missões aqui na Terra, buscando a sua evolução, o seu progresso. Seja conosco, Senhor Jesus, e abençoai todo o nosso querido planeta Terra, hoje e sempre. Que assim seja. O Brasil hoje está discutindo esse assunto. Nós vimos há pouco tempo atrás, um pouco mais de um mês, a Argentina aprovando o aborto, legalizando a questão do aborto, que é um retrocesso, né, àquele país vizinho nosso. E agora o Brasil, nesse momento de discussão importante, que nós precisamos nos posicionar, pensar sobre o assunto e manifestar aí a nossa opinião e buscarmos lutar pela vida. E a doutrina espírita, sempre a favor da vida, tem feito esse trabalho a respeito da prevenção ao aborto, né, com o seu programa em defesa da vida, já realizado pela FEB há muitos anos. E um dos pontos desse programa em defesa da vida é: diga sim à vida, ao aborto não. E vamos então ao nosso bate-papo de hoje falar um pouco sobre a questão do aborto, que está sendo discutido no Brasil, compreender um pouco mais o que está sendo discutido, para que a gente possa então entender qual o caminho que devemos seguir. Para a gente começar, vamos falar aqui agora com o Fred,
Fred, o que está sendo discutido em Brasília, né? A discussão está no STF, o que está sendo discutido e qual que é o encaminhamento que essa discussão pode levar nesses próximos tempos aí que a gente tem pela frente. Bom dia para você, Fred. Bom dia, Melissa. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Paulo, Pedro. Então, para a gente começar a entender e poder se localizar e compreender melhor o que está acontecendo, então vamos tentar estruturar o que está na lei atualmente e o que está sendo colocado em discussão. Hoje no Brasil, o aborto é considerado crime de uma forma geral e é permitido em 3 casos. O primeiro é quando há o estupro. Então a mãe pode escolher, e fica a critério da mãe, se ela levará a termo a gravidez ou não. O segundo caso é quando há risco de vida da mãe. Então também ela pode escolher se vai levar essa gravidez ou não. E o terceiro caso, que não está específico na lei, mas que o Supremo autorizou, é nos casos de anencefalia, quando o feto não tem o cérebro. Então, neste caso, também pode ser realizado o aborto. Nos demais casos, ele é considerado crime. E esse crime é só para a mãe que pratica ou ele vai além da figura só da mãe? Não, o crime, no caso, engloba tanto a mãe quanto aqueles que facilitaram e realizaram o ato. Normalmente, que se fala muito em clínicas clandestinas, mas também pode acontecer em casa, E aí tem complicações, pode levar inclusive a mãe a óbito. É verdade. Paulinho, a questão da vida, porque as pessoas, o público que defende o aborto, as pessoas que defendem o aborto até os 3 meses, que é o que está sendo discutido, o aborto até os 3 meses, até a 12ª semana, alegam que ali não existiria vida, que é um amontoado de células que não sentem, que não, ou seja, não teria problema algum interromper a gravidez. E aí eu te pergunto, na visão da doutrina espírita, quando começa a vida para o ser que está ali reencarnante? Bom dia para você, Paulinho. Bom dia, Melissa. Bom dia, Fred, ao querido amigo ouvinte que está sintonizado conosco nesse tema que nos mexe com todos, com toda a nossa sociedade e que nos convida a reflexionar a respeito. É muito importante essa discussão, e como sempre falamos, a doutrina espírita não pode ficar omissa. A doutrina espírita não é omissa. Nós espíritas não podemos ficar omissos diante de uma gravidade dessa natureza. E a sua pergunta, Melissa, ela tem muita profundidade, tanto que ela foi abordada pelos espíritos superiores no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec faz a indagação exatamente em que momento essa vida começa, E aí os espíritos vão responder lá no capítulo que fala sobre a vida da volta do espírito à vida corporal, em que momento a alma se une ao corpo? É a questão 344 do Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec é muito objetiva. E aí os espíritos respondem: a união começa na concepção. Ou seja, no momento em que o espermatozoide vai ao encontro do óvulo, fazendo todo aquele processo, ali inicia-se o processo da reencarnação. E aí, quando os espíritos vão aprofundar essa questão, nós vamos entender que em qualquer momento que a vida for interrompida, em qualquer circunstância, isso estará caracterizado crime. Aí o Fred muito bem colocou aquilo que não é crime e aquilo que é crime, mas nós precisamos entender diante da lei humana. Tem muitos que vão dizer assim, mas eu não considero a lei divina, porque eu, inclusive, nem acredito em Deus. E aí a gente precisa de observar que as leis cósmicas, a lei que rege a vida, e inclusive a vida do nosso planeta Terra, é a lei divina, a lei universal. Então, independente de uma questão de crença, existe essa lei, e aí os Espíritos vão nos advertir que em qualquer momento que houver interrupção desta vida, já que está, inclusive, lá na questão 880, qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser, do homem? E aí a resposta também é muito enfática: o de viver. O primeiro direito é o de viver.
E aí isso é muito complexo, a gente precisa de explorar isso mais, né? Com certeza. Fred, você falou aí na sua primeira manifestação a respeito da questão do que a lei humana permite hoje, né? Que seria o aborto no caso de estupro, no caso de risco de morte para a mãe e no caso da anencefalia, que é recente essa decisão. Mas a visão da doutrina espírita, a doutrina acompanha a legislação humana ou ela orienta de uma forma diferente essas três situações que a lei humana permite o estupro, o aborto, né? Na questão do estupro, do risco de morte da mãe ou da anencefalia? Muito bem. A questão espírita não acompanha de forma integral a lei humana. Uhum. Né? Na questão 358 do Livro dos Espíritos, né, que o Paulo bem falou, que constitui crime a prática do aborto em qualquer etapa da gestação. E na questão seguinte, Kardec complementa perguntando sobre, no caso da vida da mãe. Uhum. E aí sim, que é a única parte em comum, que em caso de risco de vida da mãe, pode-se cometer o aborto. Também com opção da mãe. Uhum. Porque os espíritos respondem que a mãe já está, um espírito, né, em vida plena, né? que já está caminhando nessa evolução, e o espírito que ainda não encarnou, com o risco da mãe, ele pode ter futuramente, com uma condição mais adequada, reencarnar e ter as suas condições de viver sua vida. Paulinho, a questão do estupro, a gente tem uma pergunta de um ouvinte, né? Como proceder em caso de estupro, que é uma das questões que a lei permite a ocorrência, né? A realização do aborto no caso do estupro. E o Fred coloca, né? A doutrina acompanha a lei humana só na questão do risco de morte da mãe, né? E no caso do estupro, qual que seria uma orientação dentro da doutrina? E aí pode parecer estranho, então a doutrina espírita, já que aprova, ou seja, a sequência da vida no caso de estupro, então aprova o estupro? Não, isso é um ato de violência, né? Só que nós precisamos de incluir um ingrediente muito importante no pensamento da nossa vida, para nós entendermos o porquê da vida, que é o fator reencarnação. E a gente lembra uma frase muito conhecida do Chico Xavier, que a gente procura trabalhar muito, que só vai chegar na nossa vida aquilo que for de importância para a nossa vida, para o nosso crescimento. Porque quem cuida de nós, quem cuida da nossa vida, sob o aspecto espiritual, é um mundo superior, é Deus que cuida da gente. Então só vai chegar até a minha vida aquilo que tiver de fato uma importância para o meu crescimento. E considerando a lei de causa e efeito, nós vamos perceber que nós temos um passado sombrio, um passado delituoso, aonde nós tivemos oportunidade, pelo mau uso do livre-arbítrio, cometer muitos crimes. E o estupro é uma consequência, pela lei natural de causa e efeito, causamos algum dano à vida no pretérito, e aí a vida agora nos traz o resultado disso. E o estupro é o resultado de um comportamento equivocado, desajustado do pretérito. E aí é uma grande oportunidade de restauração. Quando uma dívida, Fred, chega até você, é porque você deve essa dívida e você precisa quitar essa dívida. Você ignorar essa dívida, não, agora eu vou fazer, nesse caso eu vou promover o aborto. Então você, em vez de pagar a dívida, você contrai outra. E aí o que isso faz? Com que você se complique mais para diante, porque Jesus estabeleceu, ninguém passará pela lei sem que pague até o último ceitil. Aí a gente pode entender aí o ceitil como sendo a menor moeda, menor valor, 1 centavo nosso. Então, se a gente deve 1 centavo para a lei que rege o universo, que rege a vida, nós teremos que prestar contas. E aí, em vez da gente pagar esse 1 centavo, a gente adquire outra dívida, e vamos acumulando dívidas e vamos complicando a nossa situação, já que mais cedo ou mais tarde nós teremos que retornar à experiência e de forma mais amarga em circunstâncias mais complicadas. Eu acho que o Fred pode dar uma complementação, mas em síntese a gente percebe que aquilo que chega até nós temos condições de dar conta. E aí eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, Melissa, no sentido de como lidar então, como você perguntou. Fred. Bom, como o Paulo disse, a gente não está aqui, excusando o estupro, é uma situação difícil, a mãe... Uma das piores violências que existe, está numa situação difícil, a gente não ignora isso.
Porém, a gente tem que ver, né, que os Espíritos nos trazem que a família é o núcleo, né, da sociedade, é onde que a gente tem a oportunidade de desenvolver e de resgatar os nossos débitos. E que muitas vezes aqueles que recebemos como filho, né, que estamos recebendo, a gente programou muitas vezes que iríamos receber. Independente da situação em que houve a concepção, há ali um processo de resgate com aquele ser que vocês vão trabalhar juntos a vida aqui na Terra para esse processo de resgate. E como Paulo disse, você vai estar, além de prorrogar esse resgate, irá agravar, porque você vai deixar de receber aquele que você muitas vezes pode ser inimigo, que você se afeiçoou no plano espiritual para recebê-lo aqui, e na hora, por alguma ocasião, você vai deixar de recebê-lo. Então, aquele rancor que já existia vai piorar, né? Você vai criar uma separação ainda mais brusca. E só para retratar, ilustrar, digamos assim, essa situação da questão do aborto, eu li um texto essa semana, não sei, é o que você viu aí da mãe que opta por não abortar, quando ela ouve o coração do filho bater. Ela tinha sido vítima do estupro ao longo de 1 ano, encarcerada em cárcere privado, e continuamente vinha sendo estuprada ali por aquele homem que a detinha naquela situação. Não foi no Brasil que isso aconteceu. E quando ela consegue fugir daquele local que ela estava presa, ela se descobre grávida. E claro que aí a família, quando ela consegue voltar para casa, ela já era dada por desaparecida aquele tempo todo, ela consegue voltar. Quando ela se descobre grávida, todo mundo a apoia para que ela faça o aborto. Como ela ia conviver com o filho daquele homem que a violentou ao longo de quase 1 ano, né, de cárcere privado. E aí ela já estava por volta de 10, 11 semanas, quando ela vai fazer o primeiro ultrassom para ver como estava, para confirmar a gravidez, e aí fazer o aborto. Só que quando ela ouve o coração do filho bater, e o médico que fazia, né, o ultrassom nela, e fala assim, olha, parece que está tudo muito bem com seu filho. E que o médico fala com ela, né, com o seu filho. E ela ouve o coração daquela criança batendo, ela vê que ela não poderia jamais matar o seu filho por culpa daquele que a havia a violentado ao longo daquele tempo. E ali ela decide ter o seu filho, criar o seu filho com todo amor, com todo carinho, e ela fala que foi a melhor decisão que ela teve, porque quando a criança nasce, que ela é entregue nos braços da mãe, que ela olha pela primeira vez, e que a criança amamenta pela primeira vez, que olha nos olhos dela, ela então, enfim, conhece o verdadeiro amor ali naquele momento e supera tudo que ela havia passado até então, né? Então, ao invés de aumentar o trauma da violência que ela sofreu ao longo de tantos anos, acrescentando um aborto nesse processo, ela consegue reverter isso de forma a trabalhar o amor, trabalhar a maternidade, trabalhar a compreensão, né, de que nada acontece por acaso. E aí a gente vê uma reviravolta na vida dessa mãe que busca, então, vivenciar a maternidade dizendo não ao aborto. Só dar uma contribuição no que você falou para não se perder. Vamos lembrar do filme O Quarto de Jack, onde ela vai viver o cárcere, é vítima de violência sexual, é estuprada e ela tem um filho. Mas não vou fazer o delay não, porque é um filme muito interessante. Quem não teve a oportunidade de assistir, assiste esse filme, é uma lição impressionante nesse aspecto, onde ela tem esse filho e aí a trama se desenrola. É verdade, é uma forma da gente ver que realmente vale a pena continuar, né, a gravidez e não interromper. Mas, Fred, você colocou uma outra questão também da anencefalia, que é o que a lei hoje brasileira também permite, o aborto no caso de anencefalia, ou seja, quando o feto não tem a formação cerebral, né, a anencefalo, sem o cérebro. Só que a gente já viu vários casos acontecerem de crianças diagnosticadas com anencefalia e que sobrevivem 1 ano, 2 anos, e teve uma que sobreviveu um tempo bem considerável. Como que qual seria a visão da doutrina espírita desse espírito reencarnante nesse corpo debilitado e o papel da mãe, do pai, da família nessa situação? Bom, voltando só um pouquinho o caso que você ilustrou, na verdade não foi sobre esse, acho que foi Vida e Sexo, né? Que ele também traz uma
só que ele traz uma explicação mais espírita, que é justamente isso, né? A gestação, o filho, pode ser, né, o rebento de luz e de alegria no meio daquela tristeza. Então, por isso que recomenda, né, além de todas as questões espirituais, que o filho, no final, pode ser a alegria da mãe naquela situação. E agora, voltando à questão da anencefalia, temos que entender que, né, na visão espiritual, que tudo, né, tem uma causa anterior, principalmente em casos de bebês que não cometeram nada e que vêm em situações complicadas, né? Que há uma causa anterior, há uma programação, então é necessário que ele venha naquela situação para compreender, aprender alguma coisa e estar em um corpo que não lhe permite as faculdades completas. Então, naquele momento, ele vai ter uma experiência, ou vai completar uma experiência que ele deixou de terminar quando encarnado. E para os pais, também é uma oportunidade de aprender, de colocar em prática o seu amor, seu desprendimento em cuidar daquele ser, mesmo que brevemente, e vai representar para ele um aprendizado depois, né, quando esse espírito se for, né, para se consolar e de também ter cumprido o seu papel de receber aquele ser por alguns instantes. Paulinho, quando a gente fala da questão do aborto, a gente frisa muito a figura da mãe, né? E fica parecendo que só a mãe que é culpada, né? É porque a mãe abortou, é porque a mãe permitiu, aliás, nem a mãe, nem a mulher, né? E porque já que ela comete o aborto, ela não chegaria depois a ser a mãe, né? Mas fica essa figura, né, de que a mãe que é a responsável. Agora, onde que fica o pai dessa criança, nessa história toda, e a responsabilidade do pai também neste processo do aborto, às vezes quando não dá o apoio àquela mãe que está iniciando a gestação, que está com os seus medos, com seus receios, e às vezes simplesmente abandona ou até apoia o cometimento do aborto. Melissa, só queria pedir permissão para a gente poder só voltar um pouquinho, que eu queria fazer uma complementação quando a gente falava da questão do estupro. E eu passei a palavra para o Fred para a gente explorar um pouquinho mais na questão da orientação, porque a gente sabe que isso acontece muito, a gente, na intimidade dos lares e tantas coisas acontecem que a gente não tem. Então, às vezes, a necessidade da pessoa ter um comportamento, já que nós estamos falando dessa gravidade, dessa situação, e aí como que a pessoa enfrenta isso, né? Então a gente precisa de perceber o seguinte, que quando a pessoa busca apoio, se ela ficar com essa carga nas costas sozinha, ela tem dificuldade de lidar com isso, até sob o ponto de vista psicológico mesmo. Mas se ela busca um amparo de pessoas queridas, de familiares, né, busca o recurso realmente na justiça, no Estado, e mesmo que ela não tiver equilíbrio emocional para levar vamos dizer assim, acolher essa criança né, como filho mesmo, às vezes ela vai ter um sentimento de rejeição, mas que ela pelo menos leve a gravidez até o fim e depois ela possa destinar essa criança para o processo de adoção, né? E aí essa criança vai ter a oportunidade de seguir a sua vida, e eu tenho certeza que esse espírito vai ser eternamente grata àquela mãe por não tê-lo tirado a vida, né? Então acho que isso é muito importante perceber que existem outros recursos, né? Em todos os aspectos, né? Quando fala assim, olha, o aborto é a última das opções, não, existem tantas outras opções antes de cometer esse ato. E aí quando você traz essa questão a respeito da responsabilidade, a responsabilidade não pode ser colocada realmente só nas costas da mulher, porque a mulher ela vai ter a primeira questão, né? Ou seja, porque ela que vai levar essa gravidez até o fim, ela que vai, entre aspas, se for algo indesejado, ela que vai carregar o fardo até o final, mas existem aqueles que estão por trás, né? Existem os grandes incentivadores. A mulher ela não fez, ela não reproduziu, né, aquele ato que levou à fecundação, que levou à gravidez sozinha, né? Não foi uma geração espontânea, ela teve que ter a comunhão com o homem. E aí esse homem assume essa responsabilidade. E quantas vezes, no calar da noite, existe, na verdade, um incentivo, ou seja, o homem exige da mulher que ela faça o aborto, porque ele não quer ter complicações na vida dele. Principalmente se for comportamentos extraconjugais, né? E aí a pessoa vai se comprometer, então ela prefere buscar essas vias.
E sem falar no profissional da saúde, aquele que está por trás em fazer. Porque se existem atos de aborto clandestino, clínicas clandestinas, existem pessoas que promovem isso. Porque a pessoa ela não faz o autoaborto, existe, mas é muito mais raro, ela tem que ter acompanhamento de uma pessoa. Então, quando nós vimos que isso acontece, nós estamos identificando uma omissão de quem? Do Estado, da sociedade, das famílias, das pessoas como um todo. Não é a pessoa em si? Sim, existe uma gravidade nisso daí, mas existe uma complexidade em tudo isso. Então, eu acho que é algo que a gente pode explorar até um pouco mais depois no segundo bloco, mas eu acho que a omissão sobre todos os aspectos, sobre todas as correntes, né, de comportamento da sociedade, tem responsabilidade em relação a isso. E vamos voltar ao nosso bate-papo. A gente está conversando hoje sobre a questão do aborto, né, o aborto na visão da doutrina espírita. Nós estamos aí nesse momento em que o Brasil está discutindo o tema e estamos tendo posicionamentos contrários ao aborto, mas estamos também com vários posicionamentos favoráveis à prática do aborto. E Fred, só para a gente contextualizar, porque a gente falou que a lei hoje permite, a lei humana permite, que seria a questão do estupro, do caso do risco de morte para a mãe e no caso da anencefalia, que já foi uma brecha, digamos assim, né, uma ampliação da lei. Isso é o que existe hoje. Mas a ideia é que se libere o aborto até a 12ª semana, independentemente da motivação. Ou seja, não quero ser mãe, não quero ser pai, vou abortar. E aí, ou seja, isso criaria uma dificuldade muito grande na questão não só espiritual, que é o que a gente vai entrar, depois eu vou pedir o Pedro para falar um pouquinho sobre a questão espiritual para o Brasil disso, mas eu gostaria que você falasse sobre a questão prática de uma fila que vai surgir nos hospitais, o SUS, que a gente sabe de todas as suas dificuldades no atendimento a gestantes e a comunidade de uma forma geral, se isso não iria criar um problema muito maior ainda para o nosso sistema brasileiro de saúde. Sim, o que estão pedindo, né, que vai ser discutido, depois a ministra vai dar um parecer e vai ser votado para ser decidido. E que seria o aborto indiscriminado. Então, por qualquer motivo, a mãe poderia abrir mão deste papel e abortar até a 12ª semana de gestação. Neste caso, quem assumiria, logicamente, a conta seria o governo. Só que aí temos que analisar que o governo, ultimamente, não está dando conta nem da saúde nos métodos normais do acompanhamento da mãe. Então, surgiria mais uma fila para essa questão do aborto. E que, inclusive, antes do aborto, é necessário que se faça ultrassom. Nesse caso, é obrigatório. Já no caso da gestação normal, é só em algumas vezes, por vontade da mãe, aí é por fora, não entra nessa questão. Só nisso já ampliaria a fila, a demora, os gastos. Então, olha o problema que vai além disso, né? Além disso, também tem os médicos que podem não querer praticar isso por consciência, né? Eles podem, qualquer cirurgia, o médico pode se abster por livre vontade, por questões de consciência, e muitos desses médicos podem falar isso e se recusar. Isso na questão do SUS. Logicamente vai ter clínicas, mas isso para pessoas com condições financeiras. Aquelas mais pobres que terão que recorrer ao SUS terão todas essas dificuldades e que refletirão também na sociedade de uma forma geral. E detalhe que a questão do aborto que está se projetando seria para até a 12ª semana, ou seja, 3 meses. Nós vemos pessoas nas filas do SUS aguardando transplante, aguardando cirurgia, aguardando um exame. Você falou do ultrassom, mas a gente vê pessoas aguardando um exame de ultrassom ou um outro exame qualquer, às vezes durante 6 meses, 8 meses, ou seja, não é a solução, além de tudo que o Paulinho falou antes, das questões espirituais e das questões também, né, do comprometimento da mãe, do pai na opção pelo aborto. A gente vê que é uma ilusão o que o grupo pró-aborto alega de que acabariam com as clínicas clandestinas, que não vão acabar com as clínicas clandestinas, elas vão continuar existindo, só que não vão ser punidas, vão continuar não sendo punidas
infelizmente, como hoje ainda acontece, né? Aí vemos isso no noticiário, né, de clínicas clandestinas quanto à questão de estética, né? Também, Olha, né? o problema que está causando. E isso não seria diferente na questão do aborto. É verdade. E muitos se enganam falando que as mortes são só em clínicas de aborto. O aborto legal também há risco. Né? Porque vai deixar de ser feito em uma clínica de aborto que não vai ter risco para a pessoa que cometer que isso vai ser tranquilo, né? Você chegou lá, tirou, acabou. Não, há reflexos físicos e psicológicos na mãe, além do risco mesmo na cirurgia. Então isso também tem que ser observado. E tem outros meios, né? A educação sexual com métodos anticoncepcionais poderia ser um meio muito mais eficaz e efetivo de prevenir, né, essa gestação, vamos dizer, indesejada e fora do planejamento familiar. Seria muito mais útil e prático do que a discriminação do aborto de uma forma geral. E Pedro, bom dia para você. Essa questão do aborto, né? A gente viu o nosso país vizinho aqui, a Argentina, aprovando, legalizando, né, descriminalizando o aborto, legalizando. Qual que seria a repercussão, a consequência espiritual para o Brasil nesse estágio que a gente está evolutivo, né, do planeta e do nosso país, aprovar uma lei como essa que permite o aborto indiscriminado até a 12ª semana? Bom dia, Melissa, Fred, Paulo, nossos queridos ouvintes. Melissa, a gente gostaria de começar dizendo, né, que plantar é livre, mas colher é o resultado. Geralmente nós pegamos essa máxima e nós interpretamos essa máxima no nosso campo pessoal. O que eu plantar, eu vou colher. Isso é comum a gente ter essa noção. Mas e se a gente pegar essa máxima, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, e levar para o nível do nosso país? Ou seja, a partir do momento que o Brasil aprova o aborto, né, como está em questão ainda após as 12 semanas, né, até as 12 semanas, né, então ele está assumindo uma responsabilidade muito grande. Nós estamos assumindo, enquanto país, enquanto povo, uma responsabilidade muito grande. E nós vamos ter que colher os resultados deste plantio. Não é? Porque eu vou me permitir falar uma expressão até um pouco forte, mas o aborto nada mais é do que um assassinato. É uma criatura, é um ser. E um ser indefeso. Então a gente não pode ficar com muito melindre de usar essa palavra, porque você está matando um ser. Não é? O espírito, como já foi falado no primeiro bloco, ele está vinculado àquele corpo. E à medida que a gravidez vai se desenrolando, os laços que os unem vão ficando mais fortes. Não é? Então, quando você rompe essa vida, você está matando. Então, como é inconcebível, né, a gente pensar que nós estamos, enquanto país, legalizando o assassinato. E isso porque o direito ambiental fala que não se podem matar os ovos das tartarugas marinhas, por exemplo, que é um crime ambiental inafiançável. Mas agora querem matar-se os fetos humanos porque é direito de escolha. Não fica incoerente? Completamente incoerente. Aí a gente tem aquele argumento, né, que diz assim, não, mas espera aí, a mulher tem o direito, né, de escolher se ela vai ter o filho ou não. Sim, a mulher tem o direito. Só que já foi falado também no primeiro bloco, qual é o direito básico? O direito à vida. Muito mais importante do que os outros, né? Numa hierarquia de direitos, se eu posso falar assim, se a Melissa, que é advogada, me permite usar esse termo, né? Hierarquia de direitos, mas o direito à vida é o direito mais importante, é o direito essencial. Sim. Então eu não posso colocar um direito, vamos dizer assim, que tem menos importância acima dele, porque senão está havendo uma inversão. Com certeza. Aí é inconcebível. E o Fred falou aqui, e você pode até complementar nesse sentido, a questão do uso de contraceptivos. Hoje a gente tem tanta tecnologia, tanto desenvolvimento científico, né? Então a gente tem a questão de medicamentos, cirurgias inclusive, né? Então, ou seja, não precisaria chegar, como o Fred colocou, não precisaria chegar ao limite, né, ao extremo de cometer um assassinato, como você mesmo disse, se existem outros métodos que poderiam prevenir ou melhor programar aí a questão, né, do planejamento familiar. Sim, aí a questão do direito, por exemplo, o casal não quer ter filhos.
É uma Tudo opção. bem, é uma opção dele. Até mesmo porque, se você tiver os filhos também indiscriminadamente, né, você tem que dar educação, você tem que dar todo o aparato para que aquele ser possa crescer de uma forma adequada, né, de se desenvolver. Então, se eu não quero ter filhos, se eu não quero me casar, se eu não quero ter filhos, isso é uma opção, né? E a gente tem que respeitar. Agora, a partir do momento que houve a concepção, aí já não há mais o que se fazer, no sentido de impedir a vida, porque é um crime. Porque partindo dessa mesma lógica, se assim é, então se eu tenho um filho de 1, 2, 3, 5, 10 anos, está me dando muito trabalho, mata também, né? Porque não tá me impedindo de passear, tá me trazendo dificuldade, vive doente, então vou matar também, porque... E aí faz o paralelo, né, Melissa? Não, então olha só, nós vamos matar, né, até os 2 anos, porque a criança não tem muita consciência dela mesma, então até 2 anos pode matar. Uai, não é a mesma lógica? A gente vai só avançando daqui a pouco. Onde que nós vamos parar, né, Melissa? É verdade. E dentro dessa lógica, a gente estava comentando no primeiro bloco também, e aí, Fred, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, porque já houve essa brecha para os anencéfalos, né? Apesar de diversos casos de anencéfalos que sobreviveram durante anos, inclusive com manifestação de afetividade, que é o caso da Vitória, né? Que foi um bebezinho com anencefalia, e que os pais foram junto ao STF para lutar pró-vida, mostrando ali a Vitória viva, com reações, mesmo sendo diagnosticada com anencefalia. E os pais optaram por não abortar e criar a filha, amá-la até quando fosse possível ela estar entre eles. E a Vitória é um exemplo disso. Então, abriu-se a brecha para a anencefalia. Você acha, Fred, que daqui a pouco a gente pode estar caminhando por uma eugenia no sentido de, meu filho é menino, eu não quero, eu queria uma menina, aí eu aborto. Não, é menina, mas eu queria um menino, aí eu aborto. Ou seja, veio com alguma doença genética, veio com uma síndrome, como por exemplo a síndrome de Down, eu aborto. Não seria uma forma da gente criar uma eugenia, ou seja, uma seleção de raça do que eu quero, do que eu não quero, e isso comprometer o desenvolvimento espiritual e necessário nosso? Sim, provavelmente, né? Isso é que a gente vai progredindo, né? A gente vai se permitindo e vai ampliando os casos, as liberações. Tanto que provavelmente após, né, mas está marcado para alguns meses à frente, votar a questão da microencefalia, do aborto para os microcéfalos. Isso também a gente vê como uma fuga, né, do governo, em vez de você, né, estruturar o governo com questões de saúde pública para evitar, né, o desenvolvimento dos mosquitos, do Zika, que provoca a microencefalia, não. Então vamos liberar o aborto para quem não quiser ter essa dor de cabeça, para o governo precisar correr atrás dos mosquitos e não precisar cuidar, então a gente libera e quem não quiser, não tem. Então a gente já vai abrindo brecha, já vai ampliando. Então, para isso ir ampliando para questões de deficiência, qualquer tipo de deficiência, é um passo de cada vez. E conforme o avanço, né, da genética, a gente consegue, já na gestação, determinar toda a carga genética do corpo. E por isso é uma das questões de você ver que não é o seu corpo, é um corpo diferente. Ele tem toda uma carga genética diferente da sua. Então não faz parte do seu corpo, é um ser individual, que ali desde o momento da concepção, né, já está com a sua particularidade, já tem todos os seus caracteres definidos. Então você, a partir daí, com o avanço da genética, você pode, ainda mais se caso, né, a liberação até a 12ª semana for liberada, você pode, por qualquer motivo, se você quer um sexo, se ele está com algum probleminha, né, na mão, no pé, você pode abortá-lo. Se ele tem alguma síndrome, né, tendência a alguma síndrome, alguma doença futura, você pode simplesmente retirá-lo e evitar maiores problemas, em vez de você, né, encarar isso, né, vendo com a visão espírita que é uma jornada de resgate, uma oportunidade de você crescer e de você, né, criar um afeto. E pode criar esse afeto, né, você pode ficar com o pé atrás, na hora do nascimento você criar ali, né, do choro, você criar aquela afinidade e muitas vezes arrepender, né, do pensamento que você teve antes. E por falar em arrependimento, Pedro, como que fica essa questão psicológica, principalmente, né, para as mães
os pais que cometeram o aborto e que assim assassinaram, mataram os seus filhos ainda no ventre, sem a menor condição de defesa. Isso pode trazer transtornos psicológicos mais graves? Com certeza, Melissa. É muito interessante a gente colocar uma questão também, já foi colocada no primeiro bloco, né? Mas eu queria reforçar, exatamente. O filho é meu, eu faço o que eu quiser. O filho é seu? O filho é seu? O Fred acabou de colocar, né? É outra vida. Você está colaborando para que aquela vida surja, mas ela não é sua, ela é de Deus. O filho não é seu, né? Isso a gente consegue constatar depois que a criança cresce, né? E vai para um caminho totalmente diferente do que a gente, entre aspas, planejou como pai, como mãe, né? O filho não é nosso, o filho é de Deus. Nós somos apenas colaboradores para que a vida se faça, né? Então a sua pergunta quanto à questão psicológica, ela é muito oportuna, porque, veja bem, a lei de Deus, ela está gravada na nossa consciência. Nós sabemos que nós estamos errando. Nós temos essa consciência, lá no fundo nós temos essa consciência. E quando a gente transgride a lei, em determinado momento a conta chega, não é? E aí isso vem às vezes de formas mascaradas. Essa cobrança nos vem de forma muito escondida, muito mascarada, mas ela vem. Então, isso aí não vai ficar impune, né? Diante da nossa própria consciência, nós nos cobraremos por esse ato equivocado. Agora, eu queria fazer uma colocação, se você me permite, Melissa, que nós estamos discutindo a questão da lei, né? É o que está em voga. Mas vamos dizer, independente da lei, há quem diga que o aborto continuará sendo praticado, né? Sendo legal ou não, ele vai continuar sendo praticado. Sim, isso aí pode e vai acontecer. Mas a questão é, a partir do momento que a gente legaliza, nós estamos chancelando aquele ato, né? O governo brasileiro, o povo brasileiro está dizendo que apoia aquele ato. Então deixa de ser uma questão individual, né? A responsabilidade, como você colocou, deixa de ser individual, passa a ser também coletiva. E isso é muito grave. Isso é muito, muito grave, né? E isso pode atrapalhar ainda mais o desenvolvimento, justamente essa evolução espiritual do nosso país, né? Coração do mundo, pátria do Evangelho. É verdade. E aí a gente tem que realmente repensar essa postura e nos posicionarmos a favor da vida, né? A doutrina espírita, ela é sempre a favor da vida. E nós fazemos esse programa especial hoje, né? Em que o Brasil está se discutindo a temática, para nós nos alertarmos, nos despertarmos para, quando chamados a manifestar sobre o assunto, darmos nossa opinião favorável à vida, com todos esses fundamentos, justificativas, né, que vocês trazem para nós, que é a visão da doutrina espírita, para que as pessoas despertem a consciência sobre a importância da vida. Bom, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Foi curto o programa, né, porque o tema é um tema amplo, que a gente poderia abordar ainda mais outras questões, mas a gente convida os ouvintes a buscarem se informar mais. Existem vários livros na bibliografia espírita que falam sobre a questão do aborto, né? Então vale a pena a gente aprofundar mais. Lembro-me agora aqui de Sexo e Destino, Vida e Sexo, de Emmanuel. Fred, lembra de algum que possa indicar também? Pedro, lembra de algum? Tem Ação e Reação, tem uns outros livros, mas provavelmente vai estar no site da FEB. A FEB soltou uma cartilha com vários capítulos de obras espíritas que falam sobre o aborto. Então, se vocês procuram no Google, né, FEB, Federação Espírita Brasileira, que lá provavelmente vai estar na parte principal do site uma cartilha que eles disponibilizaram falando, além de vários comunicados da área médica espírita, da jurídica espírita, falando sobre esse tema. É verdade. Existem várias obras, então, que a gente pode se aprofundar no assunto e assim nos orientarmos melhor a respeito da preservação e da valorização da vida. Agradecemos a participação de todos vocês, agradeço o Fred, o Pedro, o Paulo, que está aqui com a gente também nos estúdios, todo mundo que participou, que ligou. Desejo a vocês um excelente final de semana, de muita paz, de muito amor, de valorização da vida, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.